igreja é uma igreja abençoada por Deus, de homens e mulheres tementes a Deus, conhecedores da palavra, de oração, de jejum, de intercessão, de cuidado e de comunhão. Essa é a nossa igreja. Você é uma bênção de Deus. Palavra. E eu quero compartilhar com você com o tema seguinte: a importância de sermos guiados por Deus. É muito importante você entender isso, que eu e você, que nós precisamos ser guiados pelo Senhor, direcionados por Senhor. Eu tenho visto muita gente chorando, sofrendo, porque não deram ouvidos à voz do Senhor, não deram ouvidos à direção de Deus, à palavra de Deus, não deram ouvidos ao conselho do Senhor, e por isso hoje estão sofrendo, e por isso hoje estão pagando um preço alto. Decisões que deveriam ser direcionadas, guiadas pelo Senhor, a pessoa fez ombro rebelde. Quando eu li na Bíblia sobre ombro rebelde, eu fiquei pensando, o que é ombro rebelde? Aí eu entendi. Quando eu fazia assim para minha mãe, ó. Então, nós precisamos ser guiados pelo Senhor em todos os seus caminhos. Não adianta, queridos, olha só, nós vivermos uma vida sem levar a sério a palavra de Deus, o Evangelho, a igreja do Senhor, tudo aquilo que está envolvido, tudo aquilo que está dentro do reino de Deus. É perda de tempo. Olha só, uma das primeiras coisas que nós falamos lá no IEM, dizendo assim, olha, você chegou aqui, então, viva esse tempo, viva esse momento. Não deixe o inimigo roubar. Você gastou dinheiro, você saiu de casa, deixou tantas coisas lá. Alguns deixaram, né, as esposas, filhos, o trabalho. E aqui você está. Então aproveite esse tempo. Mas nós encontramos alguns travados. Travados. Porque o inimigo é sujo, não quer que você receba aquilo que Deus tem para você. E pela graça de Deus, o Espírito Santo, em algumas ministrações, conseguiu destravar aquelas pessoas. Eu fiquei tão feliz. Um discípulo meu passou por isso. Ficou mal. Mas eu estava orando por ele de longe, dizendo, Deus, não deixe ele passar por todo o IEM desse jeito. E aí o Senhor o alcançou numa reunião lá com o pastor Gilson. Foi incrível. E destravou. Quando ele foi destravado, ele recebeu tudo. Enquanto ele estava mal, irmãos, pastor Humberto, Danilo, quem mais? Antônio Valente, vários professores ensinando, dando, né, tudo deles. Mas se você estiver travado, endurecido, mal, bate como se fosse uma rocha e não cai e não entra. Nós precisamos compreender isso, porque se eu não trabalhar debaixo da direção de Deus na minha vida, eu vou perder tempo. E muita gente, anos e anos, dentro de uma igreja, e ainda não funcionam, não saem, ficam patinando. E por que patinam? Porque não levam Deus a sério. Porque não levam os princípios de Deus a sério. Jesus falou de duas casas, idênticas, mesmo tamanho, mesma pintura, mesma estrutura, os mesmos quartos. Falou de duas casas, que sobre essas casas viriam os mesmos problemas. Porque, irmãos, sobre nós vêm os mesmos problemas. Questão familiar, questão financeira, questão de trabalho, compra e vendas, igrejas, mas algo nos faz
com que sejamos diferentes. E o que nos faz diferentes? O coração. Uns edificam a casa sobre a areia, e outros edificam sobre a rocha. Tem dois tipos de crentes: o obediente e o desobediente. Se você obedecer a palavra de Deus, ela vai funcionar na tua vida. Não dá, irmãos, para perder mais tempo. Eu não tenho mais tempo a perder. Eu preciso obedecer as Escrituras, a palavra de Deus, levar o Senhor a sério. Irmãos, eu estou vivendo um tempo maravilhoso no meu ministério. Eu estou vivendo um tempo rico na minha vida. Irmãos, eu estou com um ânimo. Eu estou cheio de sonhos. Não é porque eu sou bom, não. É porque a palavra de Deus tem me alcançado. E eu tenho lutado para obedecer essa palavra. Deus, lá em Isaías 40, versículo 11, olha só o carinho de Deus para conosco. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços colherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam. Ele guiará mansamente. Olha que tremendo, querido, como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços colherá os cordeirinhos. Olha que tremendo, que cuidado, que proteção, não é isso? E aí, e os levará no seu seio, as que amamentam, e ele vai guiar mansamente. Deus quer te guiar, Deus quer direcionar a sua vida, Ele já tem feito isso, e muitas vezes, queridos, nós não estamos sensíveis a essa voz, a voz de Deus, é muito importante. Olha só, João capítulo 16, versículo 13, diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará toda a verdade, porque Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha só que maravilhoso. As pessoas chegam e falam assim: pastor, antigamente o fogo caía, o Espírito vinha, batizava, pessoas eram curadas, pessoas eram ressuscitadas, havia grandes coisas, a gente lê a Bíblia, mas hoje não acontece. Sabe por que não acontece? Porque o Espírito que foi nos dado é o Espírito da verdade. As pessoas querem um avivamento, mas não suportam a verdade. O Espírito Santo vai te guiar, vai me guiar a toda a verdade. Nós queremos um grande avivamento, um fogo de Deus, mas não suportamos quando alguém nos diz, nos fala a respeito dos nossos erros e defeitos. Você quer avivamento? Você precisa suportar a verdade. E a primeira verdade que você precisa suportar é a verdade a seu respeito. A seu respeito. Quantos aqui já tiveram inveja? Uma perguntinha até, desculpa, né? Esse tipo de pergunta a gente não assume. Quantos aqui já tiveram inveja? Misericórdia, eu não, pastor. São coisas que a gente não assume. Olha, eu já quase morri de inveja. É que eu já tive, não, eu quase morri. E aí, querido, Salmo 72, Asaf. Estou certo? É isso? Obrigado. O que ele disse? Eu tinha, a verdade do cara, ó, eu tinha inveja dos ímpios, eu tinha. Você, querido, quando você assume a verdade a seu respeito, cara, sua vida começa a ser transformada. O problema é que nós somos especialistas em ver defeito nos outros, mas não suportamos a verdade a nosso respeito. A nosso respeito. Deus quer, antes de tratar o próximo, Deus quer tratar você. Aquilo que você deseja para você, precisa desejar para o seu próximo. Então, queridos, antes de Deus tratar o seu pai, sua mãe, Deus quer tratar de você. Eu estava num restaurante com um jovem agora, um jovem top, um menino maravilhoso, cheio de discípulos,
animado, evangelista, mas ele falava algumas coisas para a mãe dele que eu entendia que magoava a mãe dele diante das pessoas. Irmãos, eu conversei com ele e falei assim, ó, não trate a sua mãe assim. Não fale assim com ela. Ele, não, o diabo se manifesta. Não, não tem nada de diabo. Não faça assim. O eu não gosta de ser repreendido. Eu também não gosto, a minha carne não gosta. Mas quando você se submete, querido, aí começa uma transformação. Repita, transformação. Mudança é aquilo que eu consigo fazer, você consegue, você muda de cadeira, muda de igreja. Não muda não, tá? Fica aqui quietinho, na graça de Deus. Você muda de trabalho, muda de um monte de coisa. Mas transformar é só o Espírito Santo que faz em nossas vidas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vocês já ouviram falar isso? Eu quero repetir, que alguns de repente não ouviram. Quando Jesus transformou a água em vinho, foi levar para o mestre-sala, sabe o que diz lá em João? Levaram a água que fora transformada em vinho. É a mesma água, mas ela foi transformada em vinho. A mesma pessoa, só que agora ela é diferente. Ela foi transformada. Quando é que eu sou transformado? Quando eu me exponho à verdade. Você suporta a verdade? Esses dias eu estou de aparelho aqui, não sei se isso é indiferente, mas eu estou. E aí eu tive que ir ao dentista. Né? Eu acho que dentista, mulher, é mais delicada. Eu acho. Né? Mais delicada, então eu não gosto. Eu fui um dia num homem lá e quase arrancou minha boca fora. Então as irmãs lá estão fazendo um tratamento, então me aconselharam, tem uma dentista top. Aí eu fui lá. Irmãos, você precisa se expor. Eu deitei naquela cadeira, abri minha bocona. Primeiro que tem um documento que você faz sobre os seus dentes. É horrível. Meu irmão, você não acredita que tem dentro de você. Aquela coisa toda. Você fala, Jesus amado. E aí você precisa ser tratado, precisa fazer o tratamento. E aí você tem que abrir a tua boca para alguém que você não tem intimidade. Coloca um aparelho aí, rasga essa boca assim. Você fica lá exposto. Aí ela pega a talhadeira, tem, machado, picareta, furadeira, irmãos, todo o equipamento que ela puder usar, ela usa para deixar a sua boca, seus dentes top, abençoado. Exposição. Sem exposição não há cura. Queridos, Deus falou comigo na hora do dente, filho, é assim que eu te transformo. Quando você se coloca, se expõe, eu te transformo. Mas Deus fala, não vais. Nós ficamos enlouquecidos. Quem manda em mim sou eu sou dono do meu nariz, pastor nenhum cuida da minha vida, pastor nenhum não vai me dar dinheiro, pastor dá uma direção, rapaz, não pega esse trabalho não, é do Egito. Você não vai ter tempo para servir a Deus. Não, pastor, mas do domingo eu venho. Não vem. Porque está cansado. Faz isso não, confia no Senhor, Deus vai dar graça, vai abrir uma porta. Pastor nenhum coloca fralda no meu filho, coloca comida na minha mesa. Pastor nenhum me dá dinheiro. Então, aí você entra nesse espírito de rebeldia contra a palavra de Deus, contra a direção de Deus, e aí depois você tem que pagar a conta, sofrer os danos por falta de obediência à direção de Deus. Eu já sofri. Os meus sofrimentos foram porque eu não obedeci a palavra de Deus, a direção que Deus estava me dando. Então, queridos, olha só, o Espírito vai te guiar a toda a verdade. Ele não fala de si mesmo, mas ele dirá tudo o que tiver ouvido do Pai, do Filho, e vos anunciará as coisas que vão acontecer. O Espírito quer te revelar coisas que vão acontecer. O Espírito quer falar com você. Pastor, essa palavra aqui era para os apóstolos. Já morreram, para mim agora. Para quem está vivo. Ok? Apocalipse 7,17 diz assim: pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. Olha aí, ó. Apacentar. Os guiará para as fontes de água da vida. O Senhor quer te guiar para as fontes de água da vida.
em terra, não é depois que você morrer, não. Depois que você morrer, meu irmão, foi para o céu, acabou. Você não precisa, já está lá. É aqui, quer te guiar agora, hoje, aqui, agora. Quantos casais têm sofrido? Por quê? Porque casaram errado. Não vai, não relaciona com esse homem, não se relaciona, está dando sinais. Eu conheço situações que o cara se comportou dentro da igreja, se comportou para estar com a moça. Vem todo, falta um culto, dá dízimo e oferta, levanta a mão na hora do louvor, faz todo o requisito da igreja até conseguir casar. Depois se torna um peso na vida. Proíbe de vir para a igreja. Por quê? Porque a pessoa não ouviu o não de Deus. O não de Deus é para livrar você da dor do sofrimento. Quando a Bíblia diz não adultere, ela está falando, filho, vai sofrer. Se você adulterar, você vai sofrer. Não faça isso. Não dirás falso testemunho, porque depois a contenda vai te pegar. Né? O não é para te proteger. Quantos entendem isso? Até eu entender isso, eu sofri demais. Eu já ouvi, o pastor não quer que eu seja feliz. E hoje estão divorciados. Eu quero, hoje, irmãos, antigamente para namorar na igreja, só Deus sabe. Era uma luta. Meu irmão, era os anos 90. Ribabachai. Eu fiquei 1 ano separado da Patrícia, dentro da igreja. O pastor separou a gente 1 ano. Você vai para a direita e você vai para a esquerda. Eu fiquei lá em obediência 1 ano. Hoje a gente empurra. Vai, rapaz, pelo amor de Deus. Vai namorar, que demora. Vai. Não. Estou esperando no Senhor. Nada. Está esperando nada. Está olhando só para a carne, está olhando para outras coisas. Em tudo você precisa ser guiado por Deus. O número de divórcios na igreja hoje é triste, amados. Porque não ouviram lá atrás. Só olharam para o corpo, para os olhos. Relacionamento baseado em dinheiro, naquilo que a pessoa possui, que a pessoa tem. Tem um irmão rico lá de São Paulo, que todo mundo que casou, ele era padrinho. Não aguentava mais. Falou, rapaz, não aguento mais. Não tem como. A gente sabe quem é. A gente procura, irmãos, as nossas escolhas. A gente sabe. Né? Os primeiros ganharam televisão, ganharam geladeira, fogão. Depois não aguentou mais. Falou, não. Então, irmãos, olha só o que Davi disse no Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, ser pastoreado. Irmãos, olha para mim. Eu não quero ir embora, eu quero ficar, Jesus. Eu não quero ir embora, eu quero ficar com Ele. Eu não quero, Jesus, olha a oração de Jesus. Pai, seja feita a tua vontade. Paulo falou assim, ó. Eu sou prisioneiro de Cristo. Eu não sou mais de mim mesmo, mas Cristo vive em mim. O melhor é estar com Ele, embora desse mundo. Mas por causa de vocês, eu preciso ficar aqui para ajudar a igreja. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo, querido. Por que você tem tanto medo? Você sabe por que está dando certo, está dando errado? Olha para mim. Sabe por que está dando errado? Porque você é seu próprio guia. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós somos crentes. Nós somos de Jesus. Nós somos diferentes. Nós fazemos menção do nome do Senhor. Esses dias eu estava sonhando com um pastor, amigo meu, amigo da infância. Nós crescemos juntos lá no bairro, estudamos até juntos, convertemos bem próximo. Mas as circunstâncias da vida acabaram nos afastando, até dentro da igreja.
aquele relacionamento só de paz do Senhor, quando a gente se encontrava. Paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Deus não é Deus de divisão, Deus não gosta disso. Né? E cada um no seu pedestal lá, vivendo a vida. E a gente se encontra, até nos encontros de pastores. Comecei a sonhar. Aí eu percebi, porque não é a primeira vez que Deus fala comigo sobre isso. Para tratar com alguém em sonhos. Sabe, pastor Eduardo, quando Jesus fez a primeira multiplicação, na segunda, os discípulos já perceberam, ó, vai acontecer de novo. Você sente. Eu já provei desse milagre. E aí, irmãos, eu sonhei. E aí eu comecei a orar por esse amigo. Orar, orar, orar. Ele esteve na cidade, lá em Itajubá, porque eu tenho 2 irmãos que foram para Itajubá por minha causa. Estão lá trabalhando, estão lá, né, morando lá. Eles foram lá visitar um dos meus irmãos, são muito amigos. Então eu já percebi sinais de aproximação, Deus fazendo, Deus falando, Deus direcionando. Então eu liguei para ele. Agradeci porque meu irmão fez uma cirurgia bem difícil esses dias, mas graças a Deus está bem. Eu percebi que Deus estava nos conduzindo a uma restauração. E para você restaurar, você precisa quebrar o orgulho. E aí então, eu mandei uma mensagem dizendo, obrigado por vocês terem vindo aqui visitar o meu irmão, sou muito grato. Né? Ele me agradeceu, conversamos um pouco, e aí eu liguei para ele dizendo, olha, você vai estar lá no IEM? Ele disse, não vou, minha filha vai e tal, mas eu quero ter um tempo com você. Quero ter um tempo com você. Então, olha, daí eu não vou poder ir e tal, mas olha, não esquente, assim que eu for em São Paulo, eu te procuro. Mas olha, querido, que coisa linda, né? O John Shell estava chegando, chegou por Guarulhos, e quem que foi levar o John Shell até Ribeirão? Ele. Deus é maravilhoso. E ele chegou lá e falou assim para mim, olha, Dai, eu disse para você que eu não vinha, mas estou aqui, na hora que você quiser ter esse tempo, nós vamos ter esse tempo. Aí, beleza, falei, olha, beleza, eu estou aqui, coordenação, correria, o IEM é correria, e eu amo isso, irmãos. Eu gosto de ficar no meio do povo. Eu tenho condições de ficar no hotel lá? Tenho, mas eu não quero ficar lá no alojamento, pegando no pé dos meninos, tentando fazer casamentos lá, cupido gospel, né? Eu estou lá no meio deles, eu gosto de ficar lá. E aí nós saímos para tomar um café. Olha, eu vou dar aula, assim que terminar a minha aula, nós saímos, irmãos, sentamos. Irmãos, não tinha nenhum tipo de rancor entre nós, só situações que outras pessoas criaram. Às vezes a gente cria um problema, né? Fulano não gosta de mim. Quando você senta com a pessoa, não tem nada a ver. E ali nós reatamos uma aliança. No meio de uma padaria chique, que nós estávamos, porque Ribeirão, você sabe, né? Tem um nível padrão meio alto. E aí eu peguei na mão dele assim, no meio da padaria. Fiquei até com medo de alguém achar que nós éramos estranhos. Peguei na mão dele e disse assim para ele, olha, querido, eu quero te pedir perdão por esse afastamento, por qualquer coisa que eu construí na sua vida. Eu te peço perdão, amado irmão. E eu quero te dizer que eu quero estender a destra da comunhão, a minha casa, me casa tu casa, irmão. E aí estendi a minha casa para ele, meu ministério, a minha vida. E ele disse, Dai, eu te amo tanto, eu nunca tive nada com você. Um outro pastor criou uma situação entre nós, falou coisas que não, inverdades, besteira. Mas nós nunca paramos para conversar sobre isso. Eu só fiz assim, ó. Ah, é? Deixa eu me afastar então. Mas, irmãos, foi tão bonito. E as nossas filhas hoje servem a Deus, tanto a dele como a minha. Outra geração aí surgindo. Você não pode envelhecer, ficar brigado com seu irmão, querido. Você não pode envelhecer com um monte de caca, com um monte de problema no coração, com um monte de situações que rouba a graça de Deus sobre a sua vida. Irmãos, o Davi disse assim, o Senhor é meu pastor, ponto e vírgula. E a certeza, nada me faltará. Ah, que bom. Eu estou vivendo esse tempo
de graça de Deus, em que nada tem me faltado. Antigamente, eu fui ao shopping lá em Ribeirão, porque eu fui convidado para pregar, e os meus tênis, sapatos que eu estava lá, eu bati o olho e falei, rapaz, acho que eu vou passar vergonha com essa roupa aqui. Aí eu fui lá comprar um sapato, o sapato que eu estou aqui, né? Que eu estava entrando ali, o irmão já fez assim. Não vou falar quem foi. Ele é meu amigo, ele é meu amigo. Eu amo ele. Amo ela, né? Eu amo ela. A moela é coisa de galinha, gente. Eu a amo. Olha só. Aí, eu fui lá. Aí na hora, pastor Du, uma senhora que estava vendendo, uma senhora mesmo, provavelmente 60 anos, 65, quase para 70 anos, me atendeu, tão bonitinha. E ela queria me servir, e eu não gostava do sapato que ela trazia. Eu falei, e ela quase me, não, esse você quer, você gosta assim. Eu falei, não, esse eu não quero. Você gosta, é bom para o seu pé, é macio. Eu falei, não quero, mas eu não quero. Mas uma tranquilidade, porque, olha, irmãos, eu poderia levar mais sapatos, mas teve tempo que eu não podia comprar. Era difícil. Olha, eu passei um ano sem comprar roupa. Um dia eu deixei minha calça em casa, quando eu cheguei no culto, ela estava sentada na primeira cadeira. E disse para mim, Pai do Senhor, pastor Daí, eu falei, está para lá. A minha calça tinha um V de vitória na frente. Sabe aquelas calças que a gente usava? Fazia um V assim, tanto passar. Meu Deus, um V de vitória. Um ano sem comprar roupa. Mas, irmãos, sabe por quê? Porque tem hora que não dá para fazer aniversário. Tem hora que não dá, irmãos. Tem hora que não dá para comprar roupa. Tem hora que você tem que obedecer. Até para comprar, você tem que ouvir a voz de Deus. Senhor, compra ou não compra? Por que tem um monte de crente com o nome sujo no SPC? Agora está um desconto aí, no feirão. Aproveita, irmão. Limpa o nome. Por quê? Porque simplesmente eu quero. Fui na casa do irmão, vi que o irmão comprou um sofá novo. Isso foi no domingo, segunda-feira ele estava na casa do Bahia. Não, eu pago em 34 vezes sem juros. Pois é. Você perguntou para o Senhor. Esses dias eu estava com um carro com um problema. Já está bom o carro, viu? Você compra meu carro, abençoa. Cadê? Eu orando pelo carro lá de manhã. Senhor, não deixa ninguém me enganar, não. Porque, olha, tem uma turma assim, honesta. Se tiver algum mecânico, que você seja honesto. Ou tem uma turma honesta. Aí orando, Deus, guarda, não deixa ninguém me enganar, não, Senhor. Deus, não deixa. A peça, tudo bonitinho. Olha, arrumei um rapaz, uma benção. Pastor, está aqui, a peça é isso aqui, o valor que eu cobro é isso aqui, está aqui, pastor. E aí você vai lá e paga, porque nada me faltará. Olha, quando as coisas estão te faltando, ou Deus está te tratando, ou você está em desobediência. A palavra funciona, irmãos. Então, Davi falou assim, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Olha aí, repousar. O segredo da graça é o repouso. Naquilo que você descansa, você tem favor de Deus. Naquilo que você vive desesperado, você não alcança favor. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me ou guia-me para junto das águas tranquilas ou de descanso. Irmãos, é maravilhoso. Presta atenção. Olha, o mar agitado, vento, as ondas varrendo o barco, Jesus dormindo. Será que a gente não consegue entender o que Deus está falando conosco? Mesmo em tempestade, eu estou descansando. Jesus não está envolvido com o tumulto da terra. Ele está envolvido com o silêncio do céu, com a graça de Deus, amados. Eu tenho vivido isso. Olha, eu ouvi uma palavra do apóstolo Joel que me impressionou. Ele disse assim, olha, porque o pão da presença não envelhecia, o maná não envelhecia lá no tabernáculo. Aí todo mundo ficou, por quê? Sabe por quê? Porque
Ó, ele estava lá na arca. Lá na presença, irmãos, ó. Nada envelhece. O pão, o maná, representa o que? A palavra de Deus. Ó, escuta aqui, ó. O mundo pode estar em um vendaval, em um grande tumulto. Mas aqui dentro, o pão da presença precisa estar conservado, ó. Aqui dentro, ó. Não deixa, irmãos, pessoas bloquear aqui, entrar aqui dentro, não, querida. Aqui não é a presença, aqui é a palavra. Aqui é descanso. Quando eu vi isso, como pastor, eu falei, meu Deus, como eu deixo as pessoas entrarem no meu descanso. Como eu permito que as pessoas entrem aqui, no lugar da presença. Queridos, olha só que Davi declara. Ele fala assim, ó. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Porque eu sou bonzinho, sou o melhor crente da igreja. Não, por amor do seu nome. Porque não tem nada a ver com você, tem a ver com Ele. Ele é o teu representante. Amém, queridos? Estamos resolvidos sobre a questão de sermos guiados por Deus? Mas rapidamente, eu quero te mostrar uma família que infelizmente, queridos, não ficou assim. Abra rapidinho em Ruth, capítulo 1, versículo 1. Eu quero ler rapidinho aqui, para nós buscarmos ao Senhor. Ruth, capítulo 1, versículo 1, diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher, Noemi. Os filhos se chamavam Malom. Esse casou com Esther. É isso? Agora minha cabeça deu Não, não é Esther. Com Ruth, perdão, com Ruth. Que pecado, né, que cometi agora, me perdoa, Jesus. Com Ruth, né, e o outro, Quilion, eles eram de Efraim, de Belém de Judá, eles vieram da terra de Moabe e ficaram ali. A nora, perdão, a primeira Orfa e a segunda Ruth, tá? Malom, então, que é o mais velho, casou com Ruth e Quilion com Orfa. Esse homem, numa crise que houve em Belém, Belém significa a casa do pão, ele pegou e tomou uma decisão de sair, né, daquela crise sem consultar o Senhor. Houve uma grande fome, né? Houve uma situação de crise lá em Belém, e aí ele pegou, não consultou ao Senhor, pegou a sua família e saíram e foram morar em Moabe. Olha aqui para mim, por favor. Se eu errar, eu vou sofrer, a Patrícia sofrerá, a Letícia sofrerá, a Evelyn e a Dani, todos nós sofreremos. Além disso, tem uma igreja por trás. Os meus familiares e os meus amigos e todas as pessoas que estão ligadas a você sofrerão. Veio a crise. Olha aqui, na crise é que nascem os obedientes e os desobedientes. Obedecer quando tudo está bom, irmãos, é fácil. Obedecer quando tudo está maravilhoso, está tudo tranquilo, é fácil. Agora, meu irmão, obedecer em tempo de crise, que é maravilhoso, que é tremendo, que é grandioso, queridos. E aí vem uma crise em Belém. O Elimeleque tem um nome, o nome dele significa algo lindo. Elimeleque significa, meu Deus é rei. Mas Deus não reinou na vida dele no tempo da crise. Ele não buscou a direção de Deus. Não basta ter um nome bonito, amados. Não basta ter um nome com significado lindo, maravilhoso, se você não traz para dentro de você. Ele tem um nome lindo. O Senhor é meu rei. O Senhor é aquele que reina sobre mim. Mas no momento que ele estava passando por uma crise, ele não buscou a direção de Deus, o reinado do Senhor na vida dele. E ele pegou a sua família, amados.
Noemi significa minha delícia, favor, bondade. Noemi também, a Bíblia não sinaliza que ela buscou o Senhor. Pegaram os filhos e foram embora da cidade. Sabe que eles deixaram lá? Terras na cidade. E outra coisa, Boaz era parente de Elimeleque. Boaz era um homem muito rico, muito rico. Algum familiar já te ajudou? Já? Você já precisou de algum familiar seu? Eu já fui ajudado por algum familiar e já ajudei meus familiares. Ele tinha terra, eles tinham terras e tinha parentes ricos lá em Belém. Mas ele não quis saber. Pegou toda a sua família e foram embora. Sem buscar a direção de Deus. Por que eu sei? Porque Noemi, ela culpa a Deus. Fala, Deus pesou a mão sobre mim. Deus me subjugou. Deus tirou a minha força. Ela joga a culpa para Deus, dizendo assim, ó, Deus ele foi pesado, ele foi mal, a mão de Deus pesou sobre a minha vida. Irmãos, Deus não precisava nem pensar, se a mão de Deus pesasse sobre ela, morria todo mundo. Irmãos, tem coisa que Deus fica só esperando, nem se move. Não precisa. O que o homem semear, isso ele colherá. O que aconteceu com essa família? Olha no versículo 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Versículo 4. Os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra, Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Versículo 5. Morreram também ambos os filhos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Menos de 10 anos. O pai morreu e todos os filhos. Não deixaram descendência. Isso é maldição em Israel. Isso é maldição em Israel. Uma família judia, uma família, queridos, estava lá. Tinha tudo para crescer, frutificar, crescer no Senhor, prosperar. Mas numa crise tomaram uma decisão errada. Por que tem muita gente desviada? Eles não gostam que você chama de desviado. Porque numa crise na igreja, tomam a decisão errada de sair. Sai debaixo sai da casa do pão. Sai debaixo da autoridade. Tomando decisões por si mesmo. Ninguém me ama, ninguém me reconhece. Todo rebelde fala isso aqui, ó. Eu tenho 10 anos nessa igreja, mas nunca abri um culto. Mas por que não abriram o culto? Por causa do seu coração. Você quer justiça própria. Você não quer honrar o Senhor com a sua vida. Eu fiquei 25 anos na igreja. E o pastor nunca foi na minha casa me visitar. Mas na casa dos riquinhos ele foi. Né? Riquinhos quebrantados. Que honra o pastor. Porque tem pobres orgulhosos, prepotentes. Vai na favela para você ver. Meu nome é favela. A favela é minha. Questão de orgulho, querido, todo nível. Então, amados, você não pode tomar uma decisão assim. Você precisa entender que se você errar, as pessoas que estão com você vão sofrer. Aí, queridos, é tarde. Tem coisas que não tem volta, né? Não é triste a história dessa família, irmãos? Vamos terminar com tragédia? Não. O tecladista pode vir, só o tecladista por enquanto. Olha só, no versículo 6. O que fazer quando eu erro? O que fazer quando eu
perdi a direção de Deus, a voz, a veia do Senhor. O que fazer, pastor? O senhor pregou tudo aí, realmente eu estou dentro dessa mensagem. Eu desobedeci, eu errei lá atrás, mas eu estou aqui hoje. Mas eu quero. O que fazer? Olha no versículo 6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhes pão. Quando ela estava lá na terra de Moabe, sabe o que aconteceu? Que duro, né, isso, gente? Ela ouviu e falou assim: olha, Deus visitou o seu povo, Deus visitou a terra de Belém, Deus trouxe pão de volta, Deus trouxe o trigo, Deus abençoou Belém. Sabe aquela terra que você saiu por causa de uma crise, por causa de um problema, de uma luta, de uma dificuldade? Sabe aquela terra lá que você só viu o problema? Deus visitou, a graça de Deus visitou aquele lugar, a solução de Deus veio, e você não estava lá. Jesus vem e visita os discípulos. Cara, que demais. Jesus vem, visita os discípulos, ministra na vida deles, fala no coração deles. Mas Tomé não estava lá, ó. Não estava lá, querido. Não é que Deus não está fazendo, Jesus estava lá fazendo. Deus está fazendo, tá ou não está, gente? Deus está fazendo. Deus está movendo. Irmãos, essa igreja é linda. A presença de Deus está na vida de vocês. Não tem como negar que a glória, que a graça, que o favor de Deus opera entre vocês. Deus está fazendo. Mas tem gente que não está. Está de corpo presente, mas não está com o coração. Deus está fazendo. Mas Tomé não estava lá. Tomé. Jesus os visitou. Jesus os visitou. Se eu não ver, se eu não tocar, se eu, até quando você vai sustentar o teu eu? Eu ministrando em Ribeirão, no final do culto, Deus falou no meu coração: irmão, preocupações. Só essa palavra. Eu fui lá alto, agarrei na careca do irmão. Quando eu agarrei, o bicho chorou. E eu disse: por que você anda tão preocupado? Só isso que eu falei, irmãos. O homem desmanchou. Por que andamos ansiosos? Por que andeis ansiosos? Sabe por quê? Porque eu me guio. Se eu ando ansioso é porque eu me guio, eu me direciono. Aí eu tenho que pagar. Aí a pressão toda. Aí eu tenho que, entendeu? Eu tenho que pagar essa conta de pressão. Eu tenho que pagar essa conta. E aí eu não aguento, irmãos. Aí eu fico desanimado. Aí eu quero desistir. Aí eu quero fugir. Aí os sintomas vão crescendo. Aí eu fico apontando. Aí eu fico com inveja. Aí eu fico: quem é esse cara que chegou agora e está prosperando e eu não? Estou servindo a Deus. Querido, teve outro lá, chegou em mim chorando, me agarrou e falou: pastor, o senhor falou aí que tem gente que vive sozinho porque são pessoas chatas, insuportáveis. Mas meu melhor amigo fez um aniversário e não me convidou. Fizeram lá o aniversário, lá a surpresa. Ele chorou tanto que eu não entendi muito bem o negócio. Olha para mim. Por que você sofre tanto quando a pessoa faz aniversário e você não vai? Sabe por quê? Você está ligado emocionalmente a essas pessoas. Sua vida gira em torno delas. Ele chorou e falou: o irmão do filho pródigo está na igreja. Eu falei: presta atenção, meu irmão. Você já viu fariseu
Você já viu o fariseu consolar Jesus? Já viu? Não queira receber de fariseu com todo o respeito, querido, consolo, não tem consolo. Você só tem consolo de quem tem revelação da graça. Irmão de filho pródigo não tem revelação, o cara é legalista. O negócio dele é o seguinte: porque esse aí que gastou a herança com prostitutas, nos bares, na bagunça, está sendo abraçado com vestes novas, com o anel, e eu que estou aqui te servindo desde quando eu me conheço por gente, e o Senhor nunca me deu um cabrito. Não, Ele deu tudo, tudo é teu, irmãos. Paulo fala assim: tudo é teu. Cefas pertence a vocês, Apolo a vocês, tudo é nosso. O que acontece? É porque a minha visão a respeito dele é ruim. Eu não suporto quem recebe a graça, eu não suporto quem recebe a misericórdia. Falei: rapaz, para de depender emocionalmente dessas pessoas, cara. Ei, presta atenção. Para eu ser feliz, eu preciso do pastor Braz, então eu não sou feliz. E não é ele que vai suprir essa felicidade. Não é esse que, ele não vai completar minha felicidade, cara. Presta atenção, eu não casei com a Patrícia para ser feliz, não. E ela não casou comigo para ser feliz. Eu já era feliz em Jesus. Eu vou casar para ser feliz? Sim, nem casa. Nem casa para ser feliz. Seja feliz com Jesus. Aí depois você casa. Queridos, e aí eu finalizo aqui, no versículo 7. Saiu, pois, ela. Eu preciso de mais um versículo para finalizar. Desculpa, me perdoe. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. E o que eu faço, pastor? Eu errei, eu falhei, não obedeci, pequei contra Deus. Volta para a casa do pão. É só voltar, irmãos, é simples. Volta. Uma das coisas que eu acho mais bonita no homem, pastor Eduardo, é o quebrantamento, o arrependimento. Me perdoa, irmão, eu errei. Cara, isso é demais. Eu errei, eu pequei, eu falhei. Ei, irmãos, não roube o direito do seu irmão de te pedir perdão. Lá na igreja acontece demais isso. As pessoas pecam o ano inteiro, mas quando o pastor erra, eles não permitem. Pastor, o senhor me feriu, cara, me perdoa. Não, eles furtam isso dos pastores e ficam semeando na igreja contenda entre os irmãos. Não faça isso, permita. Não roube do seu irmão, querido, a graça dele te pedir perdão e consertar a vida com você. Por favor, não faça isso. Ela voltou. Você precisa voltar. Volta lá. Pede perdão para sua sogra. Teve uma situação, não sei onde aconteceu. Minha esposa estava me contando que uma família muito querida sempre se reunia para comer. E aí a sogra dessa irmã, né, fazia comida junto com ela. Ali sempre, tal, comida ali, fazia aquela coisa maravilhosa. Mas aí chegou outra nora. E aí, quando essa irmã que estava acostumada a ajudar a sogra chegou, a outra nora estava lá batendo papo com a sogra lá, aquele papo lá, papo vai, papo vem, papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. Eu espero que não seja o caso da igreja aqui, mas eu não estou dando nome, né? Aí, quando a irmã chegou, a nora chegou, a primeira, né, que a outra tinha chegado próximo da família, a sogra, ao invés de falar com a nora que estava lá conversando
para ajudar na cozinha. A outra chegou e a sogra falou assim: olha, tem umas coisas lá na cozinha para fazer, tal. E ela ficou magoada. Ela falou assim: por que eu? Quer dizer, eu sou empregada da casa. Eu que sou empregado da casa, quer dizer, a outra bonitinha está lá, batendo papo lá. Por que ela não manda a outra? Porque sou eu. Porque a gente só leva as coisas para o lado ruim. Sabe, ela parou de ir na casa da sogra por 2, 3 anos. Perdeu a comunhão, não ia mais. E uma pastora ungida, um dia ficou sabendo dessa história. E falou assim para ela: filha, quando ela contou para a pastora: filha, você sabe por que a sua sogra falou para você ir na cozinha para fazer a comida, ajudar ela? Porque, querido, essa é coisa só para os íntimos, para filhos. Ela pede para filho, para quem é mais íntimo. A outra ainda estava chegando, sendo arrebanhada. Você já é da casa, você já é filha. Você entende agora? Você já é íntima, você já é amiga, você já faz parte. Ela confia em você, por isso ela pediu para que você fosse. Ah, irmãos, isso só foi uma palavra que abriu os olhos dela assim, tá. Sabe quando a palavra rema entra e cura? Ela foi curada. Gente, aí no final de semana ela já foi para casa da sogra de novo e pediu perdão chorando, falou: sogra, me perdoa. Eu não entendi a intimidade. Eu não entendi que você confiava em mim. Eu não entendi por esse lado. Perdeu 2 anos, amado, de comunhão com a família, porque só vê as coisas pro lado ruim. Ela voltou. E aí eu finalizo lá no versículo 22. Versículo 22 diz assim: assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Ai, que lindo isso aqui. Deus é o Deus do tempo, das épocas, das horas, dos momentos, dos minutos. Deus é o Deus da misericórdia, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Quando ela volta, Deus tem tudo no seu controle. Ela volta dentro do tempo da colheita. Ela decidiu voltar para a terra, para a casa do pão, num tempo em que se estava colhendo as espigas. Eu quero profetizar algo na sua vida poderoso da parte do Espírito Santo. Quando você decidir voltar, Deus tem uma colheita preparada para você. Coisas que você não colheu durante 10 anos, 20 anos, 15 anos, 30 anos, você vai colher quando você decidir voltar em nome de Jesus. Tem uma colheita dos céus, tem uma colheita de Deus esperando por você se arrepender, voltar, se quebrantar, pedir perdão. Os céus estão abertos, só que debaixo da obediência do nosso Deus. E aí, a Ruth falou assim para ela, para Noemi: Noemi, eu posso ir lá no campo para achar quem me favorece? Porque ela não podia entrar colhendo as espigas, ela só podia pegar aquelas que caíram no chão. Você sabe o que a Noemi falou? Eu saí próspera de Belém e voltei pobre. Mas Deus é tão misericordioso que quando Ruth foi, ela achou favor de Deus. Favor é graça. Ei, quando você errar, eu quero te ensinar algo poderoso. Quando você entender, eu errei, falhei, errei no tempo, não obedeci, volte correndo e busque a graça de Deus, o favor de Deus, porque assim, querido, você vai ter vitória. E aí tinha um homem chamado Boaz, rico, da família do marido da Noemi, que foi usado para resgatar essa família, que representa o nosso Jesus Cristo, nosso resgatador.
Queridos, que essa palavra possa ter entrado no seu coração. Porque, querido, essa palavra pode curar anos e anos da sua vida. Em nome de Jesus. Se coloque de pé, por favor, queridos. Sobe aqui as meninas, por favor, pessoal do louvor. Aleluia. Pastor, como eu faço para voltar? Simples. Renuncia o teu eu, renuncia a si mesmo. O inimigo não quer que você conserte a sua vida. Por isso ele trabalha com a estrutura de orgulho. Por que é tão difícil às vezes pedir perdão, não é? Eu não vou. Ela me feriu. Não, cara. Renuncia agora, diz teu eu. Renuncia, diga, olha, Senhor, eu nada sou. Eu só quero obedecer. Abraão era assim, pastor Vilela. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Cara, que tremendo isso. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, porque o Senhor é comigo. Se Abraão fosse para Sodoma e Gomorra não teria sido destruída, cara. Deus ia transformar. Eu tô tipificando. Não é uma coisa que eu sei, mas ele era tão abençoado. Então, irmãos, olha para mim. Decida mudar. Pastor Edmilson pregou uma palavra lá. Meu Deus, ele pregou uma palavra sobre o tema: basta, chega, dá um ponto final nessa situação, muda de vida. Foi incrível aquela palavra. Eu falei, meu Deus do céu. Querido, dá um basta nisso, um ponto final, resolva. A direção de Deus já foi dada. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração, porque Ele é a fonte. Coloca a mão e diga: Senhor, está aqui meu coração. Eu quero obedecer, eu quero obedecer, eu quero obedecer, eu quero obedecer. Aleluia. Oh Espírito Santo, se quebrante na presença dEle. Oh, ribabachurianda.